Olá, crianças, sejam todas bem-vindas. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer por mais uma oportunidade de estudo e que a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para receber esta mensagem, este aprendizado e que possamos estar aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Estamos aqui agora para perguntar para vocês. Prece é igual adorar a Deus? Será que prece é adorar a Deus? Será que prece é um único jeito de adorarmos a Deus? Então, se você está com essa curiosidade, eu também estou. Vamos descobrir com o decorrer desta aulinha e vamos aprender. Vamos lá. Kardec reuniu com os espíritos para nos esclarecer esta dúvida. E ele logo perguntou para os espíritos: em que consiste a adoração? E os espíritos prontamente respondeu a Kardec: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então aqui os espíritos já dão uma pista muito clara, que quando nós elevamos o pensamento a Deus, nós estamos de alguma forma o adorando, né? E aqui Kardec novamente, com muita dúvida, perguntou: precisa de manifestações exteriores? E logo os espíritos responderam: a adoração verdadeira é de coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. O que isso quer dizer? Que sempre quando nós elevamos o pensamento, ou quando nós fazemos uma boa ação, de coração e verdadeiramente, Jesus, Deus, está com os olhos sobre cada um de nós. Adoração exterior. Tem Deus preferências pelo que o adoram desta ou daquela maneira? Kardec perguntou. Será que a gente tem que ter uma maneira correta de adorar a Deus? Será que só existe um jeito? Será que é só através da prece? Kardec, ele era muito curioso e ele gostaria de esclarecimentos. E novamente os bons espíritos se prontificaram a nos esclarecer. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem, evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os tornam melhores para com seus semelhantes. Olha outra pista aqui. Então, eles nos colocam que, quando nós elevamos o pensamento através de uma oração, estamos realmente adorando a Deus. Mas, além da gente levar o pensamento e fazer a oração, nós também temos outros meios de adorar a Deus, e desde que seja do fundo do coração. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma criança que está fazendo aqui uma campanha contra o suicídio, onde ela entrega uma mensagem para a sua irmã, para o próximo, né? E esta irmã fala para ele que estava com vontade de tirar a vida, mas com essa mensagem consoladora, tudo mudou em sua vida. Então, essa pequena criança, ela está adorando a Deus, porque ela está fazendo uma coisa boa, de coração, em prol do seu irmão, em prol do próximo, né? E ali direcionando isso para Deus. Uma outra forma de também adorarmos a Deus é quando, por exemplo, estamos na campanha da Fraternidade Alta de Souza, quando estamos ali para divulgar o Evangelho de Jesus, para arrecadar alimentos para os nossos irmãos que não têm condições materiais de tê-los, né? Então,
também é um grande exemplo de adoração exterior, né? Que estamos, além da prece, adorando a Deus, pois estamos fazendo o bem em nome de Deus. Isso é muito importante. Vamos buscando aí na nossa mente se cada um de vocês já passou por esta situação, né? De adorar a Deus para além da prece. E aí, Kardec, novamente muito curioso, pergunta para os espíritos. Não só curioso, como muito estudioso. Kardec era um espírito que estudava muito, um ser que estudava muito. E ele pergunta novamente: qual o caráter geral da prece? Como se faz uma prece? O que eu posso pedir, louvar, agradecer? Como que é? E aí, os espíritos novamente respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, aqui a gente tem os 3 exemplos que os espíritos nos colocam sobre a prece. Louvar. Aí nós temos aqui um menininho que ele tá: Deus, como o Senhor é bom para nós. Está louvando, né? Está elevando o pensamento a Deus para louvar, para admirar, para estar conectado com as coisas maravilhosas que Deus nos propõe. Pedir. Temos mais um exemplo aqui, onde temos uma pessoa acamada e a outra diz: Deus, eu lhe peço, cure minha mãezinha, né? Então é uma maneira de pedir, lembrando que a gente tem que pedir força e resignação para as nossas provas, né? Não tem como anulá-las, mas a gente tem como passar por elas e pedindo sempre muita força, resignação, coragem. E por fim, que tem um outro exemplo que é agradecer. Senhor Deus, muito obrigada, mamãe ficou boa. Está agradecendo. E aqui eu convido a todos vocês, criançada, para a gente fazer uma reflexão sobre o atual momento que o nosso planeta está vivendo, né? Muitos de vocês estão acompanhando sobre o coronavírus que está aí atingindo muitas pessoas. Olha que interessante. Estamos nesta aulinha aprendendo sobre a prece. Então agora vocês já vão saber que podemos, através da prece, louvar, pedir e agradecer, né? Até mesmo por esta prova que estamos passando. Louvar a Deus que através desta prova podemos crescer moralmente, transformar, fazer a nossa reforma íntima, né? Pedir resignação, força, proteção para os nossos amiguinhos médicos, para os nossos amigos enfermeiros, para todos aqueles que estão de alguma forma ajudando, né, o próximo, contribuindo para a cura, para aliviar a dor do outro. E agradecer por estarmos passando por esta prova, pois é através da dor que a gente pode elevar, né, espiritualmente. Então, aqui os espíritos nos colocam a maneira da gente fazer essa prece, essa adoração a Deus. Então, que possamos utilizar deste aprendizado para a gente realizar as nossas preces. Em seguida, Kardec pergunta novamente: a prece torna melhor o homem? E olha o que os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Gente, olha que maravilhoso essa situação aqui colocada. A mãe pergunta para o filho aonde ele estava. E de repente, né, um irmãozinho aqui obsessor aparece ao lado dele e fala para ele mentir. Olha só, minta para sua mãe, seja corajoso. Mas esse nosso amiguinho,
eleva o pensamento a Deus e fala o seguinte: ó Senhor, dê-me força para não mentir mais para minha mamãe. E quando ele eleva o pensamento e realiza esta prece, logo aparece um espírito de luz para ajudá-lo nesse momento e fortalecer o seu lado bom. E de repente esse espírito orienta o nosso irmãozinho. É melhor falar a verdade. Olha então, com certeza a prece torna melhor o homem, sim. Então a gente convida vocês que todos aqueles momentos de dificuldade, de dúvida, de medo, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor, a Deus, nosso Criador, né? E logo vai vir uma boa inspiração. Pois assim, logo que a gente eleva o pensamento, é enviado um espírito bom, né? Um espírito de luz para nos assistir. Novamente, Kardec pergunta para os espíritos: pode-se com utilidade orar por outrem? A gente pode orar por outra pessoa? E os espíritos respondem: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai assim, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que desejam fazer. Com certeza, né? Olha só, aqui nós temos uma imagem onde a mãezinha está passando por dificuldades, né? Não tem comida ali naquele momento. E esse teu filho começa a fazer oração pela família, para que dias melhores possam vir. Então, ele está orando pelos outros também, né? Por toda a sua família. E assim nós podemos fazer. A gente pode orar por uma pessoa que está acamada, que está doente. Crianças, vocês sabiam que orar por outro, fazer prece pelo outro, é um dos maiores atos de caridade? Olha só, a gente pode fazer um bem danado para quem está passando por dificuldade. Você pode orar por aqueles que estão passando pela dor, pela doença, pedir para que Deus abençoe. Nossa, mas tem muita coisa aqui para a gente aprender, né? Que maravilhoso! Então, olha só. Novamente, Kardec pede orientação aos nossos irmãos espirituais, aonde ele questiona da seguinte maneira: pode-se orar aos espíritos? A gente pode pedir ajuda para outros espíritos? E os espíritos disseram: pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executadores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, vamos entender um pouquinho aqui que os espíritos nos explicou, né? Aqui nós temos uma pessoa, né, que está acamada, né? E a sua filha diz para ela ficar calma, porque ela vai pedir ajuda para o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lembrar um pouquinho quem que é o Dr. Bezerra de Menezes. Foi um grandioso homem que passou aqui pelo nosso planeta Terra, onde ele era um médico muito bondoso. E mesmo desencarnado, esse querido irmão continua a auxiliar aqueles que passam pela dor. E esta senhora, ela pede socorro para Bezerra de Menezes, a sua falange, a sua equipe espiritual. E prontamente Bezerra está presente naquele leito hospitalar para ajudar esta irmã. Então, aqui fica muito claro, crianças, que a gente pode sim pedir para os bons espíritos para nos auxiliar. Então, nós temos vários exemplos, além de Bezerra de Menezes, nós temos Madre Teresa, nós temos Chico Xavier, muitos espíritos de luz, bons espíritos que trabalham e cuidam da humanidade, né? Então, aqui fica um exemplo que a gente pode sim, pois eles são mensageiros, eles vão levar para Deus, o nosso Pai, aquilo que a gente almeja, que nosso pedido. E aí, se for do nosso mérito, né,
e a gente vai alcançar aquele pedido. Tudo depende também do nosso mérito. Não tem como a gente pedir para não passar por uma prova, sendo que a gente precisa passar por aquela prova para evoluir espiritualmente. Então vamos lá, acho que ficou claro para todos, né? Vamos entender um pouquinho sobre politeísmo. Nossa, mas que nome diferente, né? Vamos entender o que é isso? Politeísmo é uma crença em vários deuses. Nossa, mas uma pessoa pode acreditar em vários deuses? Fazer sacrifícios? Acreditar em outras coisas? Olha aqui a pergunta de Kardec a respeito desse assunto. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? E os espíritos respondem para Kardec. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria. O que os espíritos nos colocam aqui? Que tem ainda alguns homens, né, principalmente no passado, que tinha a necessidade de idolatrar, de adorar algo material, algo que fosse palpável aos seus olhos. E os espíritos vêm nos dizer que conforme a gente vai evoluindo, conhecendo, estudando, abrindo a nossa mente, nós vamos entendendo que não precisamos de algo material para adorar a Deus. Vamos entendendo que existe um único Deus, né? Deus é único, bondoso, justo, onipotente, né? Então a gente não precisa mais desses sacrifícios, da adoração de vários deuses, e a gente se resume em Deus, o único, né? Como a tia já disse aqui. Então a gente fica bem claro aqui para nós sobre o politeísmo, que é essa crença em vários deuses, e que hoje nós já temos outro conhecimento, hoje nós já temos menos ignorância e mais aprendizado, e a gente já consegue entender, né, que nós temos um único Deus e que não precisa idolatrar, né, adorando algo material ou fazendo sacrifícios, né? Temos muitas maneiras de adorar a Deus, através da prece, né? Através de uma boa ação para o nosso próximo, muitas, desde que seja feito com coração, né? Com vontade. Por fim, os espíritos nos deixam essa mensagem. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo que o fato nada vale. Gente, os espíritos nos colocam aqui neste momento, né, que de todas as maneiras de adorar a Deus, a mais importante é fazendo uma prece. Porque antigamente as pessoas utilizavam muito assim de frutas, né, de coisas naturais para oferecer a Deus, para adorar a Deus. Então, assim, de todas as adorações, aquela que é feita de coração, sentida, né, é a prece. Quando ela é proferida lá do fundo da sua alma, eles colocam aqui pra gente que ela é 100 vezes mais agradável a Deus. Então, fica claro a importância da prece, da oração na nossa vida, né? É através dela que a gente se fortalece, se conecta com a criação, com o Criador, com os irmãos espirituais.
Olha que interessante, esta aula está sendo de grande aprendizado para nós, né? Aqui, crianças, a tia vai fazer um convite para vocês e vocês vão fazer esse convite para sua família. É um convite para todos nós abrirmos a porta da nossa casa, a porta do nosso lar para Jesus, através do Evangelho no Lar. Tia, mas como funciona o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, né, é um ato onde a gente vai reunir toda a nossa família para adorarmos a Deus através da prece, como a gente já aprendeu na nossa aulinha. A prece é, sim, um dos maiores atos de adoração a Deus. Como que funciona o Evangelho? O Evangelho ele é um livro onde podemos aprender sobre Jesus, as histórias que ele contava e as lições de paz e de amor que ele ensinou durante sua vida. Então, você vai pedir para tua mãe, para o teu pai, para quem mora com você, né, que vocês precisam desse livro. Tia, eu não tenho esse livro na minha casa. Você pode baixar ele em PDF na internet, coloca lá o Evangelho segundo o Espiritismo Kardec, e você vai baixar esse livro para fazer aí na tua casa com toda a tua família. Que são onde você, como aqui está dizendo, tem lições sobre Jesus. Para você estudar o Evangelho, você vai reunir com a sua família e fazer o Evangelho no Lar. Para você reunir com a sua família, você vai convidar a todos que precisa escolher um dia da semana e um horário fixo, onde todos vão reunir para fazer este Evangelho, trocar ideias sobre os ensinamentos de Jesus, né? Falar sobre Jesus, realizar prece de início, prece finalizando o Evangelho, para abençoar sua família, para abençoar seu lar, orar pelos outros. Olha que maravilha, né? Quando você abre o Evangelho dentro do seu lar, você está convidando nada menos, nada mais do que o nosso Mestre amado Jesus. Quem vai entrar no nosso lar? Jesus e toda a sua caravana de espíritos de luz. Olha que maravilha, criança. Nosso lar vai ficar protegido, abençoado. Então, vai ficar duas tarefinhas sobre esta aula. Implantar o Evangelho no lar na sua casa, se caso você ainda não tiver, né? Convidando a sua família para realizar o Evangelho, igual a tia explicou, com a leitura do Evangelho, com a leitura de uma mensagem, aguinha para fluidificar, prece no início, prece no final, escolher um dia da semana e um horário fixo. Lembrando que é de 20 a 30 minutinhos para fazer o Evangelho, nem menos e nem mais. Tudo bem? Em seguida, nós vamos fazer aqui uma tarefinha, né? Como eu te disse no início da aula, quem tem o livrinho, faça no livrinho. Se eu ainda não tenho o livrinho, faça naquela folha, com aquele lápis que a tia pediu lá no início da aula. Então, aqui está escrito assim, ó. Qual é o objetivo da adoração? Tia, não lembro, esqueci, foi muita coisa. Volta o seu slide que você vai lembrar, certo? Aqui, do número 1, a gente pula para o número 2. Quais as 3 coisas que podemos propor por meio da prece? Tic-tac, tic-tac. Vamos colocar a nossa mente para pensar. Aí, lá no número 3. Agrada a Deus a prece? Tic-tac, tic-tac. Vamos pôr a nossa cabecinha para pensar. E por final, quanto tempo você gastou para finalizar esta atividade? Foi bem rapidinho, né? Então, voltando aqui, vamos corrigir? Vou dar um tempinho para vocês, logo em seguida a gente vai corrigir. Tcharam! Essas são as nossas respostas. Acredito que todos vocês conseguiram acertar,
porque ficaram bem claras e vocês prestaram muita atenção nessa aulinha, né? Então, a gente vai finalizar realizando a nossa prece de encerramento. Então, vamos elevar novamente o pensamento a Jesus, agradecer por esta aulinha maravilhosa, que o Cristo possa estar sempre conosco, a nos abençoar, a nos iluminar. Obrigada, querido Mestre, por nos estar presente conosco, e esteja Jesus sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Que assim seja. Beijo, criança, no coração, e até as próximas aulinhas. Tchau, tchau!